Um jogo muito difícil, a gente sabe que o Londrina vem fazendo uma campanha muito interessante na Série C do Campeonato Brasileiro, apesar de ter tido um problema recente aí, em que todo mundo acompanhou pela imprensa o desabafo do presidente, mas o Londrina é um clube que tem muita estrutura, é o clube que tem o treinador há mais tempo em atividade na mesma equipe, uma convicção muito grande, né, do departamento de futebol em continuar o trabalho com o Tencate, a gente acompanha já há bastante tempo. Tivemos a oportunidade de lá no Grêmio trabalhar com alguns jogadores que foram formados aí no Londrina, o Endel e o Jardiel, ambos lateral esquerdo. Então a gente sabe da estrutura do Londrina, a gente sabe da condição do Londrina, do objetivo que o clube tem bem claro de subir para a Série B. Só que nós jogamos em casa, a gente conseguiu um resultado importante fora de casa diante do Caxias. A gente sabe que se a gente conseguir um resultado positivo nesse jogo, a gente não só encosta no pelotão de cima, como também faz uma pontuação de 17 pontos, difícil para tanto Guaratinguetá quanto para Caxias alcançar, que são hoje as duas equipes que estão em último lugar, estão caindo para a Série D. Então eu te diria que o jogo é um jogo decisivo para nós, em que a gente pode, ao mesmo tempo, conseguir se livrar do fantasma aí do rebaixamento, que a gente estava muito próximo dessa zona, e ao mesmo tempo, nesse confronto direto, segurar o Londrina, se aproximar do Londrina e quem sabe aí contar com uma combinação de resultados que faça com que a gente ainda mantenha viva a esperança de brigar por uma quarta vaga. Também se merecia estar em uma posição melhor nessa Série C. Em casa tem 2 derrotas, 3 empates. O senhor vê que poderia, talvez, Tombense estar ali naquele grupo dos 4 primeiros colocados? Olha, eu acho que a gente poderia estar com uma pontuação um pouco melhor. Nós, nos últimos 7 jogos, nós tivemos 2 vitórias, uma derrota diante do Juventude, em que a gente foi infinitamente superior ao Juventude lá em Caxias do Sul. 4 empates, um empate com o líder Brasil de Pelotas e outros 3 empates em que nós saímos na frente, viramos o primeiro tempo na frente e permitimos o empate do adversário, faltando 15 minutos para acabar o jogo. Sendo que da Portuguesa foi semelhante ao que aconteceu contra o Londrina. Nós ganhávamos da Portuguesa até os 46 do segundo tempo e inacreditavelmente tomamos 2 gols. Então eu te diria que o futebol apresentado pela nossa equipe não condiz com a pontuação que nós estamos, né? Mas o futebol não tem justiça, tem sim aproveitamento, tem sim a concentração, a atenção, e a nossa equipe deixou a desejar isso em alguns jogos. Então eu te diria que a nossa colocação hoje, pelo futebol que a gente tem apresentado, diria que a gente está um pouco abaixo, mas pela falta de concentração, pela falta daqui a pouco de um grupo um pouco mais experiente, a gente está nessa atual situação, mas uma equipe que vem da Série D no primeiro ano disputa a Série C, tem sido um aprendizado bastante grande para o clube, para as pessoas que dirigem o clube, e a gente espera poder brigar e quem sabe por uma classificação até as últimas rodadas. Mabília, o Luiz Fernando é o único jogador que desfalca a sua equipe, foi negociado com o Mojimirim? O Luiz Fernando foi negociado com o Mojimirim e a gente acabou fazendo algumas contratações aí, Joilson, Mazinho e Harrison, 3 jogadores que estavam no Metropolitano, tivemos alguns jogadores retornando já do departamento médico, essa questão de jogar só aos fins de semana permite que a gente tenha uma semana boa de trabalho, sem ter problema de maratona de jogos, sem precisar poupar ninguém. Então a gente chega para esse momento decisivo da competição, a gente chega muito bem, com um ambiente muito bom de trabalho, com um grupo extremamente motivado e ciente de que a gente já pode atingir alguma coisa melhor para nós nessa competição. Os 3 jogadores que chegaram já têm condição de jogo e, Mabília, você pretende utilizar algum? A base que ganhou do Caxias permanece, como é que você deve postar a tua equipe em termos de escalação? Olha, a gente deve repetir muito perto aquilo que a gente tem feito nos últimos jogos. Como eu te falei, a equipe cresceu bastante, a equipe conseguiu... logo que a gente chegou aqui perdia muito, a gente conseguiu parar de perder, conseguiu começar a jogar bem e quase ganhar, e agora a gente espera que entre uma sequência de vitórias. A gente trouxe esses jogadores aí para aproveitá-los dentro do possível. A gente precisava, a gente acabou perdendo alguns jogadores por negociação, a gente acabou perdendo alguns jogadores por lesão e a gente achou que o grupo estava um pouquinho reduzido, faltando alguns jogadores experientes. Na medida do possível a gente vai aproveitar esses atletas. Joilson é aquele mesmo ex-São Paulo, ex-Botafogo? Sim, é um jogador que
já passou aqui pelo clube, fez um campeonato mineiro aqui muito interessante, acabou saindo para o Metropolitano, mas a gente achou que era importante nesse momento trazer alguém identificado com o clube, alguém experiente. Nós temos 3 jogos fora de casa que vão ser muito importantes, Guarani, Portuguesa e Brasil de Pelotas, são jogos pesados, em que uma equipe jovem, do jeito que é a nossa equipe, precisa ter em alguns setores do campo jogadores mais experientes, mais maduros, para dar aquele equilíbrio, né, que o jogador mais jovem precisa, e a vinda do Joilson vai nos acrescentar muito em cima disso. O Londrina vai desfalcado, sem Bidia e sem Rafael Gava. Qual, na sua opinião, Mabilha, é o grande ponto forte desse seu adversário de amanhã? Olha, de todas as equipes que a gente enfrentou, sem dúvida nenhuma, do Londrina, que tem um padrão de jogo bem definido, que os movimentos da equipe se repetem, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Isso é o trabalho, é o dedo do treinador. A gente sabe que o Tencate tem o grupo na mão, junto com o presidente Sérgio Malucelli, fazem um trabalho de formação extraordinário, tem uma capacidade de escolher atletas muito interessantes. O clube foi campeão paranaense ano passado, o clube tem uma estrutura muito grande. Eu diria que o contexto do Londrina é muito interessante, né? Talvez para alguns profissionais que sejam de mais longe, né? Se eu fosse mineiro, talvez não conhecesse tanto Londrina como eu conheço, porque eu sou sulista, né? Milito aí pelo trabalho no futebol do Rio Grande do Sul, já fui auxiliar do Ivo Wortmann aí no Curitiba. Então as referências que a gente tem do Londrina são muito interessantes. Eu diria que o todo, né? O conjunto, a estrutura do clube, a visão de permanência do técnico há bastante tempo, tudo isso faz com que o Londrina não só seja forte candidato a subir, mas como esteja na zona de classificação durante toda a competição. Então, eu diria que é um jogo muito importante, é um jogo muito decisivo para o Tombense, e nós estamos tratando ele dessa maneira.